Olá, boa tarde. Incentivar a destinação de parte do imposto de renda de pessoas físicas e jurídicas a projetos de promoção dos direitos das crianças e dos adolescentes. Essa proposta da campanha Se Renda à Infância, do Conselho Nacional de Justiça. Essa iniciativa é um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje. Vamos aos demais. Tragédia em Petrópolis. Ministério Público do Rio de Janeiro debate hoje propostas para reduzir o risco de desastre ambiental na região serrana do estado. Podcast Supremo na Semana aborda o impacto da repercussão geral no acervo do STF. E ainda Círculo de Paz. Técnica da Justiça Restaurativa tem ajudado muitas famílias a resolverem seus conflitos em Mato Grosso. O Ministério Público do Rio de Janeiro participa hoje de uma reunião para debater propostas para reduzir o risco de desastre ambiental na região serrana do estado. Quem tem as informações e traz para a gente ao vivo agora é a repórter Aline Barcelos. Olá, Aline, muito boa tarde para você. Boa tarde para você também, Rafa. Boa tarde a todos. Vai estar em pauta temas como a realização de obras com o objetivo de fazer a drenagem pluvial. Isso para evitar que as casas que ficam próximas aos rios sejam inundadas nessa época de chuva. Segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro, é preciso agir com rapidez e todos os entes precisam estar aí bastante comprometidos para que não haja novos desastres nessa região serrana do Rio de Janeiro. O MP recomendou também que naqueles casos que as pessoas têm que deixar as residências e ir para novos abrigos. Esses abrigos, a comunicação para esses novos abrigos deve ser feita de forma clara e bastante eficaz. Para isso devem ser usadas mídias sociais, SMS, propagandas no rádio, na televisão e até carros de som. Esse foi um pedido feito pelos moradores e a segunda Promotoria de Justiça e de Tutela Coletiva de Petrópolis atendeu a esse pedido. Os moradores estavam sem saber quais eram os novos pontos, fizeram essa reclamação e agora a comunicação do Estado e agora essas referências, esses novos pontos devem ser feitos aí de forma eficaz para evitar os transtornos para os moradores da região. Com você, Rafa. Obrigada, Aline. Que bom. Mais uma ação para minimizar os impactos e o sofrimento dessas famílias, né? Boa tarde mais uma vez. O Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucionais os reajustes automáticos no Ministério Público e na Advocacia Pública de Rondônia. Assunto para a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. As leis de Rondônia estabeleceram reajustes automáticos da remuneração dos integrantes da Advocacia Pública e do Ministério Público do Estado, nas mesmas datas, condições e percentuais aplicados aos magistrados. Para os membros do MP, houve ainda vinculação de parcelas de natureza indenizatória e aumento do adicional de férias. No julgamento, todos os ministros acompanharam o voto do relator, ministro Ricardo Lewandowski. No voto, ele destaca que a legislação, por não fixar um valor específico a ser pago aos agentes públicos ali mencionados, permite que os membros do Ministério Público e da Procuradoria do Estado de Rondônia sejam beneficiados de forma automática por eventuais acréscimos que venham a ser conferidos pelo legislador estadual aos membros da magistratura do Estado de Rondônia. A análise do caso se deu no plenário virtual. Os trechos questionados foram declarados inconstitucionais por promoverem vinculação e equiparação remuneratória de cargos, empregos ou funções, o que é vedado pela Constituição Federal. Repercussão geral foi o tema de destaque do 26º episódio do podcast Supremo da Semana. O professor Alexandre Freire, secretário de Altos Estudos, Pesquisas e Gestão da Informação do STF, foi o entrevistado do programa e falou sobre o Instituto. No começo da entrevista, Alexandre Freire explicou a criação da repercussão geral, o filtro qualitativo e quantitativo que seleciona os temas de relevância constitucional, social, política e econômica a serem julgados pela Corte. Há necessidade de se pensar um filtro quantitativo e qualitativo que pudesse filtrar temas constitucionais que representassem matérias de elevada indagação. E, além disso, nesse ato de seleção, se permitisse ao Supremo, ao decidir aquela matéria, fixar um entendimento
que permitisse à Corte sinalizar para o próprio tribunal e para os tribunais superiores, os tribunais de segundo grau e o juízo de primeiro grau, com isso se conferindo a um pronunciamento da Corte coerência, estabilidade e integridade. Ainda segundo o secretário, a repercussão geral trouxe mais eficiência e confiabilidade às decisões do Supremo. Com sua implementação, o entendimento fixado pelo STF no tema julgado deve ser seguido pelo próprio tribunal e pelas demais instâncias. Freire destacou ainda a redução significativa do número de processos do acervo do STF desde 2007. Vejam que em 2007, justamente o ano de implementação da repercussão geral, o acervo da Suprema Corte tinha precisamente 126.988 processos. Com a implementação da repercussão geral no ano subsequente, esse acervo já caiu para 108.969 processos. Dando um passo a mais na linha histórica, veja que em 2020, que foi um ano de grande desafio institucional para o Supremo Tribunal Federal, em razão do advento da crise da pandemia Covid-19, o nosso acervo chegou a 24.082 processos. Esses são números que revelam a eficiência da repercussão geral, que devolve ao Supremo Tribunal Federal esse papel de corte constitucional e não apenas o papel de uma corte recursal. O professor também considera que a sistemática confere à Justiça maior confiança por parte da sociedade, pois os temas são filtrados não apenas pela relevância jurídico-constitucional, mas também por afetarem mais pessoas além das partes do processo. A ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal manteve a obrigatoriedade do uso de máscaras em locais abertos em João Pessoa, na Paraíba. Ela negou um recurso apresentado pela Prefeitura da capital. O recurso foi apresentado contra uma decisão do Tribunal de Justiça da Paraíba. No dia 19 de março, a Prefeitura retirou a obrigatoriedade do uso de máscaras em locais abertos. O Ministério Público da Paraíba entrou com uma ação na Justiça do Estado. O argumento foi que a decisão da Prefeitura não é baseada em critérios técnicos e que, segundo jurisprudência do STF, o Executivo Municipal não pode estabelecer medidas menos restritivas que os estados. Numa primeira decisão, a desembargadora Maria das Graças Moraes, do Tribunal de Justiça da Paraíba, manteve a liberação do uso de máscaras, mas o Ministério Público recorreu e a desembargadora reconsiderou. A Prefeitura apresentou recurso no Supremo Tribunal Federal com pedido de liminar para que fosse retirada a obrigatoriedade do uso de máscara, mas a ministra Carmen Lúcia considerou prejudicado o pedido feito pela Prefeitura. Veja a seguir, campanha Se Renda à Infância incentiva a destinação de parte do imposto de renda em prol dos direitos das crianças. Os detalhes você confere daqui a pouquinho. Voltamos já. Uma das qualidades da TV Justiça é aproximar o cidadão e o jurisdicionado do Poder Judiciário. Com linguagem acessível, transmite com precisão a toda a sociedade os mais recentes e relevantes temas do Supremo Tribunal Federal. Além disso, ao operador do direito, promove importantes debates sobre temas da atualidade. Você sabia que pode destinar parte do imposto de renda de pessoas físicas e jurídicas a projetos de promoção dos direitos das crianças e dos adolescentes? Pois é, dessa forma você beneficia projetos como o Humanas Brasil, que está presente no Distrito Federal e em 10 estados do país, como na Bahia. Tiago, de 12 anos, é um dos 40 inscritos no projeto da Humana Brasil, organização sem fins lucrativos que atende famílias e promove a educação de crianças e jovens em 10 estados, mais o Distrito Federal. A maioria das pessoas não tem condições, então a Humanas acolhe essas pessoas, essas crianças. Uma das formas de apoiar instituições como essa é fazendo a doação. Além disso, você contribui para tirar crianças e adolescentes de uma situação de vulnerabilidade que a gente conhece muito bem.
o trabalho infantil. A coordenadora de projetos da Humana Brasil, Leila Flores, explica o trabalho da entidade. O projeto que iniciou aqui em Castelo Branco foi o Escolinhas de Esporte, através da prática esportiva com karatê, futebol, capoeira, ginástica. Depois demos continuidade com slackline, dança, música. Agora estamos aqui buscando apoio para financiar nossos projetos que foram aprovados pela Lei de Incentivo ao Esporte. São as crianças que elas necessitam muito dessa aproximação, né? Então, através do esporte, a gente consegue socializar elas, né? Mostrando a elas um mundo diferente, né? Uma cultura diferente, né? Que elas podem vencer na vida e crescer através do esporte. Você sabia que com a sua declaração de imposto de renda é possível contribuir? A juíza gestora do Programa de Combate ao Trabalho Infantil no TRT da Bahia, Viviane Martins, ressalta o papel da campanha de destinação, que também é apoiada pelo Ministério Público da Bahia. Quando você presta apoio por destinação de recursos de imposto de renda, indicando para o Estado aquele tributo deve ser capital financeiro para essas entidades, essa mensagem que nós estamos transmitindo. No caso da pessoa física, existem duas opções: doar ao longo do ano, lançar a doação e ter o abatimento do imposto de renda quando fizer a declaração no ano seguinte, ou destinar diretamente na declaração. Então, se ela não fez essa doação no ano passado e ela quer fazer agora, ela pode fazer de até 3% do imposto de renda devido, destinando na própria declaração. E ela não vai ter nenhum prejuízo financeiro com isso, tá? Por quê? Porque aquelas pessoas que têm imposto de renda a pagar, elas vão abater desse imposto de renda a pagar, o que elas vão doar. E aquelas pessoas que não têm imposto de renda a pagar, que têm imposto de renda a restituir, elas fazem a doação e elas vão receber, junto com a restituição, um valor maior que compense isso que ela fez. Bom, e falando em incentivo, contribuição para incentivar a destinação do imposto de renda de pessoas físicas e jurídicas a projetos de promoção dos direitos das crianças e dos adolescentes, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, faz pelo segundo ano consecutivo a campanha Se Renda à Infância. Bom, para falar sobre essa iniciativa, eu converso agora ao vivo com a juíza auxiliar da presidência do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, a doutora Trícia Navarro. Doutora Trícia, seja muito bem-vinda. Boa tarde. Olá, boa tarde. O prazer é todo meu estar aqui divulgando essa campanha que é tão importante aí para as crianças e adolescentes. Que ótimo. Bom, explica para a gente já viu ali um pedacinho na reportagem, mas esse dinheiro já iria sair, digamos assim, do bolso do contribuinte, né? Sim, exatamente. O contribuinte não vai ter qualquer acréscimo de valor para isso, né? Por isso que eu nem falo doação, eu falo destinação, porque parte do que o contribuinte já ia pagar mesmo de imposto de renda, agora o contribuinte vai poder escolher destinar para um fundo de promoção de direitos das crianças e dos adolescentes. E eu tenho que confessar que é muito importante que a sociedade tenha conhecimento, amplo conhecimento dessa possibilidade, dessa opção, porque eu mesma, em 2019, fui consultada pela minha contadora para fazer esse tipo de destinação. E eu, na época, por medo, né, por desconhecimento, por não saber exatamente para onde ia, quais eram os projetos, não saber de fiscalização, na época, eu neguei. E aí, em 2020, quando eu conheci a ideia, quando eu estudei a fundo, eu vi o quanto é importante, o quanto tem fiscalização pelo Ministério Público, pela Receita, pelos conselhos, e os próprios contribuintes podem fiscalizar os projetos que vão receber esses valores. Então, eu vi que isso era extremamente importante para todas as políticas públicas envolvendo crianças e adolescentes. E como foi dito aqui na matéria, né, para diversos temas, a gente pode ter essa destinação, como trabalho infantil, como drogas, questão de violência infantil, para pesquisas. Então, essa é uma campanha que realmente é muito importante e a sociedade deveria se mobilizar para fazer essa destinação do imposto de renda. Doutora Trícia, eu acho, inclusive, que a adesão ela é relativamente baixa por essa falta de informação, de conhecimento, né? Então, para quem nos acompanha agora, explica para a gente. Hoje, a declaração é 100% online, é de uma forma prática, rápida. Como é que é quem quer aderir? Só pode fazer pela aquela declaração simplificada, não dá, tem que ser aquela completa, né?
Isso, tem que ser pela declaração completa. Na hora que você vai finalizar a sua declaração, aí tem lá as opções de você destinar ao fundo da infância ou ao fundo do idoso. Então, você faz essa opção caso você não tenha um contador, né, que possa fazer isso para você. Agora, quando você entra no site da Receita Federal, tem um vídeo explicando passo a passo, se a pessoa for fazer pessoalmente a declaração, o que ela deve, quais são os passos que ela deve fazer para essa finalidade. Então, é simples, né? Você paga por meio de um DARF separado, justamente por ser destinado a um fundo específico da infância e do adolescente, mas é muito tranquilo e vale muito a pena, principalmente depois quando a gente vê esses depoimentos de tantas crianças que foram beneficiadas com projetos, com ações de melhorias às suas atividades, enfim, ao seu crescimento. E falando em projeto e ações, essa é apenas uma iniciativa de tantas outras que estão presentes no Pacto Nacional pela Primeira Infância do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. Eu gostaria que a senhora destacasse agora outras iniciativas. Sim, o Pacto Nacional pela Primeira Infância hoje já conta com quase 300 signatários, ou seja, são 300 entidades em prol da infância, em prol de realmente uma melhoria das nossas crianças, do desenvolvimento integral das nossas crianças. O Pacto ele faz um amplo serviço de capacitação, ele fez seminários em todas as regiões do Brasil. Hoje, agora em abril, ele fará um grande seminário de entrega de diagnósticos sobre a realidade da primeira infância no Brasil, em todas as regiões do país. Então, são muitas as atividades que o CNJ desenvolve para essa temática. Nós agora instituímos metas para 2022, para que os juízes e os tribunais cumpram metas relacionadas à infância. Temos o Prêmio Prioridade Absoluta, né, que visa dar visibilidade às boas práticas no Brasil para crianças e adolescentes. Enfim, esse realmente é um eixo central do Conselho Nacional de Justiça para possibilitar projetos, visibilidade e adesão de toda a sociedade civil em prol da criança e dos adolescentes. E falando em adesão, você então se renda à infância, é o nome desse projeto do CNJ, faça a destinação de parte do seu imposto de renda lá no finalzinho, na hora que for declarar para a Receita Federal. Muito obrigada pela sua entrevista, Trícia. Boa tarde, viu? Boa tarde, eu que agradeço. Obrigada. Tchau, tchau. Nada. E você vai ver no próximo bloco. Conheça uma técnica da justiça restaurativa que tem ajudado muitas famílias a resolverem seus conflitos em Mato Grosso. Os detalhes daqui a pouquinho, voltamos já. É uma grande honra que a Ordem dos Advogados do Brasil possa pertencer a este momento de congratulações aos 20 anos da TV Justiça. TV Justiça que, implementada, levou democratização do Poder Judiciário perante a sociedade. Levamos de forma simples e didática as decisões tomadas pelo Poder Judiciário em prol de toda a sociedade. Então, não só os jurisdicionados brasileiros, mas como também a advocacia, sempre atendida diariamente por toda a grade informativa da TV Justiça. O aplicativo de mensagens Telegram agora faz parte do programa permanente de enfrentamento à desinformação do Tribunal Superior Eleitoral. A ideia é combater as notícias falsas no processo eleitoral. E pelo termo de adesão, o Telegram se compromete a manter sigilo sobre as informações a que tiver acesso no âmbito do TSE, com exceção do que for autorizado pelo tribunal. A parceria foi firmada de forma gratuita, sem compromissos financeiros ou transferências de recursos entre o TSE e o Telegram. O aplicativo agora segue o caminho de outras plataformas digitais que já haviam aderido ao programa. A Justiça Federal da Primeira Região, com sede em Brasília, garantiu a renovação de visto para que um aluno de pós-doutorado conclua os estudos aqui no Brasil. A sexta turma confirmou a prorrogação do visto temporário de estudante estrangeiro para a conclusão de estudos. A Polícia Federal havia negado a renovação porque o pedido foi feito fora do prazo legal, deixando o autor em situação irregular no Brasil.
Apesar disso, a turma levou em conta que o estrangeiro é aluno de pós-doutorado e desenvolve pesquisa na área de saúde humana. A conclusão foi que, embora o pedido de prorrogação do visto tenha sido feito fora da data correta, não é razoável o indeferimento, tendo em vista os princípios da razoabilidade, da dignidade da pessoa humana e do direito à educação. Uma das técnicas da justiça restaurativa é o Círculo de Paz. Em Mato Grosso, essa prática tem ajudado muitas famílias a resolverem seus conflitos de forma rápida e muito eficaz. Nesse caso específico, a aplicação das técnicas do círculo possibilitou às partes a retomada, de um diálogo construtivo, no qual todos puderam pontuar as suas contrariedades e também com relação ao que aconteceu e também as suas expectativas de melhoria com relação à convivência familiar. O relato do facilitador é sobre a relação de Tatiana e a filha de 13 anos, que não estava nada bem. Momentos difíceis para a família. Como eu queria sair, eu peguei e tranquei a porta do quarto quando minha mãe dormia. Com meu padrasto, eu tranquei e pulei o portão. Eu não conseguia, ouvir ela, eu estava sufocando ela, realmente. Ela ficou abrigada umas 4 vezes, aí não parava no abrigo, ia para a rua, né? Aí da rua, os caras ingeriu droga, cocaína para ela, né? E aí a gente foi encaminhado pelo CAPC, o conselho levou e aí ela fez tratamento. E hoje ela só está no psicólogo psiquiatra. Seu Oswaldo, pai e avô zeloso, via o sofrimento da filha e temia pelo futuro da neta. E foi dele o conselho para participarem do Círculo de Construção de Paz, proposto pelo Juizado da Infância e Juventude da capital. Nunca que a gente pode fugir da realidade. Tem de enfrentar de frente. O conselho que vocês dão, a conversa que vocês propõem, isso tudo é importante. Ajuda a família e lá em cima. Eu pensava que ia brigar, alguma coisa assim, ia falar de alguma coisa. Eu pensava que era isso, eu não queria nem participar, ainda falei pra minha mãe. Aí depois, foi em seguida, eu comecei a participar, como fala o nome dele? É Nivaldo. Ele começava, ele era muito legal, ele começava a conversar comigo. Era muito bom. E se antes faltava diálogo, hoje não mais. A família toda sabe quanto bem fez o Círculo de Construção de Paz. E você, se identificou com a aflição que esta família passou? Quer resolver um problema, um conflito de maneira pacífica e eficaz? Busque o Círculo de Construção da Paz. Quer saber como ter acesso a esta metodologia da justiça restaurativa? Diz aí, Claudete. Todos que quiserem participar de um método de justiça restaurativa podem entrar em contato através do WhatsApp 65 99304 1216. A pessoa será direcionada para um link de inscrição, receberá todas as instruções, o passo a passo de como ter acesso a isso. Tá dado o recado, o diálogo é quase sempre a melhor saída. Hoje ficamos por aqui, muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde, excelente semana para todos nós. Temos um encontro marcado amanhã. Eu te espero até lá. Tchau, tchau.